Boa noite. Eles também. Reunião pública de 11/3/1960. Compadece-te dos médiuns de todas as procedências, mas notadamente daqueles que abraçam no serviço a estrada do aprimoramento e da redenção. Sabes que a existência te pede o exato desempenho das próprias obrigações. Eles também. Compreendes que é preciso disciplinar o tempo, a fim de que não caias no descrédito de ti mesmo. Eles também. Não estimarias explorar a bolsa alheia, quando podes e deves viver à custa do próprio esforço. Eles também. Não ignoras que tentarias debalde ensinar a outrem o acesso à virtude sem base no bom exemplo, começando na tua própria casa. Eles também. Sofrerias de certo se alguém te exilasse do trabalho digno, lançando-te à zombaria e ao desapreço. Eles também. Não podes dar o tempo todo ao ideal, porquanto não te encontras livre de compromissos ante as rotas humanas. Eles também. Vives num corpo suscetível de queda, na enfermidade, muita vez carente de remédio e socorro, e sempre necessitando de higiene e alimentação. Eles também. Percebendo que não pode satisfazer irrestritamente e reconhecendo que a construção do bem é sementeira e seara de todos, agradeces feliz a desculpa espontânea do próximo, diante de tuas faltas involuntárias. Eles também. Ajudemos aos companheiros da mediunidade em nossos templos de confraternização e de amor. Qual nos acontece, eles também trazem consigo as raízes profundas do pretérito sombrio, afrontados por enigmas do sentimento a lhes desafiarem a fé. Eles também são seres humanos, em conflito consigo mesmos. Também lutam, também choram, também erram, também sofrem. Como nós mesmos, não precisam de elogios e homenagens, mas sim de apoio e compreensão para que venham a caminhar entre sombras menores, já que todos nós, encarnados e desencarnados, em atividade na Terra, respiramos ainda muito distantes da grande luz. Auxiliemo-nos, assim, na execução dos próprios deveres, dentro dos moldes da disciplina e da ordem, do trabalho correto e do respeito à consciência tranquila, que desejamos para nós mesmos, porque o fruto perfeito não é obra sublime apenas da vigilância e da obediência da árvore, mas também do carinho e da paciência que brilham nas mãos do cultivador. Boa noite. Então vamos nos relaxar, vamos desligar dos nossos afazeres, das nossas preocupações, das nossas correrias. Vamos nos elevar até Deus, até Jesus, através do nosso pensamento, nos ligar à espiritualidade que nos ampara, nos protege, que nos dirige, agradecendo mais esse dia de trabalho, de estudo, de auxílio aos irmãos necessitados, que ele possa ser de muito proveito para todos nós e para todos eles, que assim seja. Hoje a reflexão é sobre irradiação, e quem vai fazer para a gente é a Marlene. Boa noite a todos. Vamos fazer algumas lembranças de uma prática que todos nós já estamos fazendo, então que não é novidade para vocês, né? É sobre a irradiação. Nós já fazemos desde algum tempo, temos esse trabalho aqui na casa, né? Então, o que é irradiar? O que é irradiar? Irradiar, se nós formos procurar lá no dicionário, tem várias definições, claro,
Mas aqui, se adequa aqui a este trabalho, é lançar de si, emitir, expedir raios luminosos, né, em sentido centrífugo. Aí dá um exemplo, o Sol irradia a luz que permite a vida. No caso aqui, as pessoas que estão reunidas vão emitir essa energia que é transformada como se fosse luz, como se fosse raios luminosos da pessoa a outra pessoa a quem nós dirigimos. Por isso que essa energia é centrífuga, ela é do centro para outra direção, né? Nos livros, nos domínios da mediunidade, André Luiz indaga o mentor, né, o instrutor, que é Aulus. Ele pergunta assim: por acaso nós podemos fazer o passe à distância? Aí André Luiz, o mentor, responde que sim, que desde que haja sintonia, a pessoa recebe aquelas energias da mesma forma. Porque se nós formos observar, a irradiação é um passe à distância. Qual que é a diferença de um passe com a irradiação? É que o passe, a pessoa está presente, normalmente nós estendemos as mãos sobre a cabeça da pessoa, oramos através da nossa vontade, nós pedimos as bênçãos, nós pedimos paz, luz, energia, enfim, o que aquela pessoa está necessitando. E a irradiação é a mesma coisa, só que a pessoa não está presente entre nós. Mas ela vai receber da mesma forma, no mesmo processo, vamos dizer assim, né? Deixa eu pegar aqui uns dados importantes. Bom, a irradiação, o passe, a prece, é sempre o mesmo mecanismo. Então, tudo que nós já estudamos, eu vou apenas lembrar. Todos nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, encarnados, desencarnados, assim como aqui na atmosfera, no planeta Terra, nessa dimensão, nós estamos mergulhados na atmosfera. Então, o que tem isso a ver com a prece, com o passe, com a irradiação? Quando nós oramos por alguém, ou mesmo que não oramos, através da nossa vontade, nós emitimos um pensamento em direção àquela pessoa, a alguma pessoa, esse pensamento ele vai ganhar essa forma, que é uma energia, e ele vai ser conduzido através do fluido cósmico universal àquela criatura, a quem nós enviamos o pensamento. Se essa criatura não estiver na sintonia, igual respondeu Aulus ao André Luiz, ela não irá receber. Mas aquela energia ela pode ser encaminhada para quem está apto a receber, que está naquela sintonia. Os mentores sempre vão canalizar aquilo. Bom, então será que se eu emitir um pensamento negativo para alguém, a pessoa também pode receber? O pior que pode. Por isso que nós temos responsabilidade. Quando comentamos de alguém negativamente, quando fazemos comentários desfavoráveis, podemos prestar atenção que a pessoa vai receber. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade, se nós estamos conscientes de que não queremos prejudicar ninguém, nem comentário nós deveríamos fazer, porque a pessoa pode receber. Agora, é claro que se ela estiver numa sintonia diferente da nossa, se ela estiver numa vibração positiva, ela não vai receber, né? Mas, às vezes, ela pode ter a percepção de que nós vibramos negativamente para ela, né? Bom, então, todo mundo aqui já sabe que a reunião de irradiação, ela é sempre feita por grupinhos, né? Depende da reunião, nós podemos ter 7, 10, 15 pessoas. Então, imaginemos, olha, então todo mundo aqui já sabe, a gente pega a ficha da pessoa, fala o nome da pessoa, o endereço, a idade, e o problema da pessoa, aí aquela quantidade de pessoas, sejam 10, sejam 7, se todas aquelas pessoas com pensamento disciplinado, vibrar amor, vibrar carinho, principalmente, às vezes, mentalizando se é um problema físico, a saúde, o bem-estar, o equilíbrio emocional, aquela pessoa vai receber.
Ela vai receber aquela energia. E é claro que sempre nessas reuniões, claro, é uma reunião espiritual, que nós, com toda delicadeza, nós oramos, nós pedimos a proteção dos espíritos amigos. Se a reunião se repete sempre no mesmo horário, já existe equipe espiritual que está direcionando aquela reunião no âmbito espiritual, e os espíritos vão trabalhar aquelas energias dos encarnados e vão conduzir a energia para aquela pessoa, que ela irá receber, e aquilo vem como um refrigério para a sua alma. Se é um problema físico, é claro que aquela energia, ela poderá dar assim um alento para a pessoa, e às vezes até aquela energia pode mesmo colaborar no restabelecimento do problema físico. Isso não significa, claro, que a pessoa não deve buscar os cuidados médicos, a assessoria dos médicos e da materialidade. Mas a oração, isso já está provado, nós já até estudamos aqui, ela também vai dar um condicionamento positivo, tanto para o organismo, no sistema imunológico da pessoa trabalhar. Quando nós oramos, sabemos uma pessoa doente, é sempre bom também mentalizar os médicos, as pessoas que estão tratando, que o tratamento vai ser sempre mais favorável, né? Eu trouxe de um livro aqui umas anotações que eu vou até pedir licença para ler algumas coisas, a gente vai comentando. Esse livro se chama Fluidoterapia Espírita e é do Alírio de Cerqueira Filho, que é um estudioso da doutrina, bastante sério. Ele diz assim, olha, a energia da corrente é do grupo que está vibrando em favor daquela pessoa, que está fazendo a irradiação. Guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem as preces que lhe é dirigida. Qualquer que seja o lugar onde se encontrem, é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Porque às vezes a gente fala, eu oro, aquele pensamento vai voando. Não é assim. Existe, então, na reunião de irradiação, um posto espiritual. Um grupo também de espíritos desencarnados que vão captar aquela energia e vai conduzir através de aparelhagens que nós desconhecemos, mas que elas existem. Isso nós não tenhamos dúvida. Isso aqui na Terra nós já estamos cheios de aparelhagem, a equipe espiritual também. E através dessa aparelhagem eles vão conduzir, né? Olha, onde quer que esteja a pessoa em quem nós pensamos, o pensamento irá alcançá-la. Porque o pensamento, a velocidade do pensamento é maior que a velocidade da luz. A partir do próprio fluido universal, que eu já expliquei para vocês. O fluido universal recebe da nossa vontade um impulso que irá se propagar ao infinito. Então vamos entender, olha, todo o nosso cérebro, ele é um dínamo capaz de emitir energias, de captar energias. A nossa vontade é a força motriz que dirige tudo. Daí a vontade ser uma característica do homem, né? Enquanto nós não éramos homens, nós éramos movidos pelo instinto. Hoje ainda temos alguns momentos que agimos pelo instinto, mas nós já temos a vontade, que a vontade é ela que direciona mesmo o nosso querer. Daí nós estarmos sempre atentos que somos portadores dessa vontade, que determina as nossas escolhas através da nossa razão, e nós usarmos essa vontade. Então, na reunião de irradiação, estamos lá. Primeiro, quem participa da reunião já está disposto a doar. Todos nós somos capazes de doar. Basta nós queremos o bem do nosso semelhante. E não precisamos nem conhecer. Por quê? Porque nós já desenvolvemos em nós a capacidade, a sensibilidade de estar no lugar do outro, que é a empatia. Então vamos lá ler a ficha,
né, do José da Silva, que tem 60 anos, está com depressão. Mesmo que nós não tenhamos passado por essa experiência de depressão, nós somos capazes de entender que é um estado de tristeza profunda, que não é agradável, já que a alegria faz tão bem, que a disposição, a vontade, o nosso querer é tão importante para nós. Então, nós vamos endereçar o que para essa pessoa? Exatamente o oposto daquilo que ele está sentindo. Que o seu José possa, né, na nossa oração, naqueles minutinhos que nós ficamos, seja 1 minuto e meio, 2 minutos, que é mais ou menos a média que nós vamos dirigir a essa pessoa. Que ele tenha disposição para viver, que se for algum problema, normalmente a gente sabe que motivou aquilo, que ele possa buscar as suas causas, que nós desejamos muito que ele esteja bem. Então, imagine ali, 7 pessoas, 10 pessoas, todas disciplinadas na sua vontade, dirigindo essa energia positiva para o senhor José. A equipe espiritual que está fazendo essa captação dessa energia também está mobilizada pela mesma vontade de endereçar essa criatura, este mesmo sentimento, essa mesma emoção, essa mesma vontade. Que força é essa que vai ser dirigida a essa criatura? Se ele estiver numa sintonia positiva, ele vai receber como que uma grande cachoeira de energias. E isso vai ter um significado muito grande nas condições dessa criatura, né? Então, eu vou ler um pedacinho aqui, rapidinho, eu vou ler os trechinhos e nós vamos explicar. Também no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, tem um capítulo que se chama o Psicoscópio. Aí o Aulus e o Hilário, que são os mentores do livro, eles vão explicar, olha, que é um aparelho que os desencarnados usam nas reuniões dos encarnados, nessas reuniões de radiação ou qualquer reunião mediúnica. Eles instalam o aparelho e eles vão fazer toda a percepção do ambiente e vão endereçar essa energia para essa criatura, né? Então, vou ler só um pedacinho aqui que fala, olha, quer ver? Que interessante. Aí o Aulus fala assim para o André Luiz, vem dar uma olhadinha no aparelho. A gente imagina, eu imaginei assim, mais ou menos igual um microscópio, que verifica não as coisas menores, mas a energia que vai se concretizando daquelas pessoas que estão vibrando. Quer ver? Aí o André Luiz falando, chegada a minha vez de usar o aparelho, assombraram-me as peculiaridades do aparelho. Sem necessidade de esforço mental, notei que todas as expressões da matéria física, né, porque através da vontade, aquele desejo, aqueles fluidos foram se concretizando, assumiam um diferente aspecto, destacando-se a matéria do nosso plano. Inclusive teto, paredes, objetos de uso corriqueiro, revelaram-se formados de corrente de força a emitirem baixa claridade. Então, aquela energia, aquela força vai tornando uma claridade bem opaca, até que, de repente, torna-se uma claridade mais forte. Quer ver? Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco da massa semi-obscura, a que se reduzir a mesa, como uma coroa de luz solar, formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Eram 10 pessoas que estavam nessa reunião. Aí ele vai percebendo isso, né, que foi acontecendo. Desse colar de focos dourados, alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas, que de momento não pude identificar de vez que a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si, à maneira de 10 pequeninos sóis, emanados uns aos outros. Olha, a energia de um foi somando com a de outro, formou como se fosse um sol.
um único sol. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fulgurante. Sobre essas coroas que se particularizavam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar que, tocando as cabeças ali irmanadas, pareciam suaves correntes de forças a se transformarem em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros, em que se produziam quais satélites de vida breve em torno das fontes vitais que lhes davam origem, viu? Então, aqueles que estavam orando emitiam luz, uniam como se formava um sol, e do plano espiritual, aqueles que estavam conduzindo jogavam luz para eles. E nessa dinâmica de encarnados e desencarnados, toda essa energia, essa luminosidade é endereçada para a pessoa a quem eles estavam vibrando. Olha que maravilha, né? Aí o André Luiz acha também maravilhoso, igual eu estou achando aqui, e fala assim, mas esse pessoal que estava lá orando era gente especial, eram espíritos bem sérios, né? Aí o Aulus fala assim, quer ver? Não, né? Eu estou pulando uns pedacinhos aqui. Estamos na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Naturalmente são pessoas comuns. Comem, bebem, vestem-se, apresentam-se na terra sob aspecto vulgar de outras criaturas do ramerrão carnal. No entanto, então somos nós, né, gente? Temos nossos probleminhas, nossas dificuldades e tal. No entanto, trazem a mente voltada para ideais superiores da fé viva, a expressar-se em amor pelos semelhantes. É isso. Eu acredito, e posso falar com segurança, que é o que nós queremos. Nós somos pessoas comuns, nós trabalhamos, nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores, mas quando nós estamos aqui, não só aqui, evidente, né? É o nosso ideal. A gente já está tentando desenvolver um amor pelo nosso semelhante. E a dor do outro já passa a ser a nossa dor. Eu acredito muito que nós somos assim. E naquele momento o ambiente favorece, nós estamos aqui para isso. Se nós disciplinamos, o André Luiz, o Aulus fala, olha, essas criaturas procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e por intermédio do esforço, tem que ter esforço, do esforço próprio no bem e no estudo, adquirem elevado teor de radiação mental naquele momento. Então, todos nós podemos fazer isso, né? Quem quiser ler melhor depois, procura Domínios da Mediunidade, essa parte aí que ele fala do psicoscópio, o capítulo se chama esse, aí vocês vão ler melhor. O importante é que nós precisamos entender que a reunião traz resultados. Ela traz resultados, né? Hoje mesmo, por exemplo, a Suzy trouxe um resultado, aí ela ainda fala, obrigada, eu fico pensando, não por mim, né? Porque, na realidade, quando nós colocamos uma ficha, ela vai para um grupo. Um grupo que normalmente é isso, 7, 10 pessoas, às vezes tem mais. E tem a equipe espiritual que, na realidade, nós desconhecemos, que eles têm aparelhagem, eles fazem o trabalho. Contando, claro, com o nosso amor ao semelhante, com a nossa boa vontade, com a nossa disciplina. E é claro, gente, que nós temos que direcionar a nossa vontade, no momento presente. Porque nós temos uma tendência muito forte de ficar muito no passado. Todo mundo já prestou atenção, a hora que vai irradiar. Então, presta atenção assim, eu vou jogar meu sentimento agora, para esse momento. O que essa criatura precisa hoje? Ela precisa de coragem, ela precisa de fé, ela precisa de disposição para o tratamento médico, ou se não for para o tratamento médico, para a sua disposição emocional. Então vamos tentar direcionar agora. Deu uma fugidinha à mente? Volta, né? Volta que dá certo. Todos nós
podemos fazer isso através da nossa disciplina, da nossa boa vontade, viu? Que o André Luiz falou, são pessoas comuns, como nós mesmos. Então, a gente fica esperando estar pronto, aí, gente, nós podemos fechar as portas de todos os centros, né? Já estou acabando. Bom, então, tem muita coisa para falar sobre isso, vamos estudar, né? Eu só quero lembrar, vocês receberam um papelzinho aí, não receberam? Todos vocês. São grupos de irradiação que nós temos. E nós estamos convidando todos vocês para participarem, se puderem, de qualquer um desses grupos. Segunda à noite, às 19h20, são 2 grupos. Quinta às 14h, sábado às 15h30, domingo tem às 8 da manhã e às 17h. É um grupo assim silencioso, é um grupo que não temos manifestações mediúnicas, mas o fato mediúnico, a dinâmica mediúnica está acontecendo. E os resultados, quase que podemos dizer que são palpáveis. Acho que todo mundo aqui já experimentou um resultado, ou consigo mesmo, ou com quem que já pediu. Então, se tiverem disponibilidade para o trabalho, se ofereçam. Porque necessitados de tratamento está assim, ó. E às vezes os grupos não são tão numerosos assim, né? Então, por enquanto é só, porque o tempo não permite. Vamos ao trabalho, né? Vamos irradiar um pouquinho lá. Lembrando que funciona, viu?